você já tá se preparando, é menor o luto. Sim. Porque não adianta a gente falar que não existe, porque existe. Existe. Né? Você espera que o teu filho vai andar, que ele vai sentar, que ele vai se alimentar, que ele vai falar no tempo certo. E eu falo que eu não convivi com nenhuma criança típica dentro da minha casa. Então eu não sei que ia ter uma criança de 1 ano falando mamãe e papai, porque nenhum dos Na três idade falou. certa, Não, dentro do sim, marco, não. né? Mas a gente tem a comparação do outro, né? Sim, sempre. E aí a gente fala, mas por que o meu não faz? Sim. Né? E tá tudo bem, não tá errado. Sim. Né? Eu criei um PDF para mães com crianças atípicas para falar um pouco sobre isso. Né? Sobre elas sentirem mesmo todas essas emoções de às vezes olhar uma criança atípica e eu queria tanto que meu filho fosse assim, porque é tão difícil para mim ter ele do jeito que ele é. Isso não diminui o seu amor. Jamais. Não. Né? Não diminui a capacidade que você tem de lidar com aquela situação, não diminui o seu amor, não diminui a garra que você vai ter todo dia. Mas só aumenta a garra, né? De querer Sim, o que ele desejo se e a envolva. garra só aumenta. A gente se doa tanto que chega uma hora que, assim, vou falar até por mim, você fica anestesiada. Você fala, gente, como eu dei conta de tudo isso Sim. que passou, né? E você fala, eu fui guerreira, deu certo. Sim. Porque vem o resultado, né? Do desenvolvimento, os ganhos. Sim. E é muito importante falar que a maioria dessas mães, né, atípicas, elas acabam esquecendo delas mesmas, né? Para cuidar do filho, ficar o tempo todo em prol do filho. E é muito importante a gente relembrar esse resgate, né, de quem elas são, como mulheres, como sonhadoras, porque algum dia, enquanto elas eram meninas, adolescentes, elas sonharam em ter, de repente, uma família, um filho, assim, uma casa, a vida assim, e aí a vida vem e não é nada como ela planejou, aí ela deixa de se cuidar, de se olhar, de se amar, Sim. né? Se Então, entrega, né, a alguma depressão, desiste, né? Se a mãe não estiver bem, pode. com saúde mental, fisicamente, ela não consegue conduzir aquela situação, né? Não. Isso. E eu falo que isso hoje é privilégio. A gente não tem acesso para isso hoje, para essas mães que não, porque às vezes a gente conseguiria ter um profissional para, de repente, voluntariamente ajudar essas famílias. O problema é que a maioria dessas famílias não tem rede de apoio para poder deixar o filho e se cuidar. Sim. Né? Muito, essa é a parte mais difícil, eu acho, da maternidade. Não é o meu caso, graças ao bom Deus. Eu tenho uma rede de apoio muito forte, mas a maioria não tem. Verdade. Eu conheço muitas famílias. Eu tenho uma mãe, ela veio de Fronteira, Frutal, uma cidade assim, ela e o filho que é PC. E é só eles dois. E sobrevivem com o LOAS. É um salário mínimo. Com o BPC. Bem pouco, né? Não é o suficiente para o tanto que ela precisa, Não. né? Nunca é. Nunca é. Existe uma porcentagem bem grande de pais que abandonam os filhos, Sim. né? Abandonam a família. As famílias. Por não dar conta da questão da neurodivergência, de alguma doença. Em nenhum sentido, não dá conta financeiramente conta, falando, emocionalmente. não dá conta. E ele, como homem, né, muitas vezes não é nem por má índole, Não. ele se sente um fracasso, né? Mas tudo isso vem a falta desse apoio psicológico. Sim. Que talvez se tivessem, né, essa estrutura, essa base por detrás, eles não chegariam nesse limite. Não. Muito triste. Eu isso. acho que às vezes as pessoas elas julgam muito o lado masculino nesse sentido. Isso. Né? Ah, mas se fosse uma mãe que... Mano, mas também tem mãe que abandona. Abandona. Tem. Menos que homens, mas tem. Mas a verdade é que ninguém tem apoio psicológico. Sim. Não. E a gente não deve criticar, né? Nenhuma circunstância. Só as pessoas sabem o que elas vivem dentro de quatro paredes. Eu costumo dizer, é lógico que a gente vê casos extremos aí de maus tratos, né? Casos que, infelizmente, ainda acontecem, que a gente fala como pode, né? O próprio pai, a própria mãe. Mas existem a maioria que é mesmo aquela falta, né? Do de apoio apoio mesmo, do psicológico, que a entendimento, né? pessoa, ela não consegue, Mas né? ela também precisa de tratamento. Então ela não consegue compreender o momento que ela tá vivendo ali com o filho, com a esposa, né? E aí ela se afasta. Eu passei por isso, né? Vou até compartilhar, assim, um fato da minha vida, né? Nós somos em 4 irmãs, né?
nasceu com deficiência, né, a Tatiana. Então, a Tati, minha mãe teve, né, toxoplasmose durante a gestação e também teve aí um atraso, né, no nascimento, né? Antes ficava esperando muito, né? E a Tati nasceu com paralisia infantil, microcefalia e também a descoberta veio depois, né? Porque a Tati não se sentava, né? Exato. Então, já tinha nas outras, minha mãe, né, já sabia de como era todas as fases e ela viu também que tinha algo estranho e aí foi se descobrindo, né, toda a síndrome, né, tudo que a Tatiana teve. E assim, o meu pai, ele se entregou, né, na bebida depois disso, né? Uma depressão, né? Uma depressão, é onde ele descontou, onde ele se revoltou, né? Meu pai, ele sempre foi um excelente pai, uma excelente pessoa, eu falo muito isso, né? Que um coração gigantesco, mas era doente, né? E se entregou a essa doença e desestruturou toda uma família, né? Veio a separação, aí veio desestruturou tudo financeiramente falando. A minha mãe também não trabalhava por conta de cuidar de todas as filhas, enfim. E é exatamente isso. Acabou-se uma família por conta de falta de um apoio psicológico, de alguém ter tido esse olhar, né, lá atrás. Não, né, ele precisa de ajuda. Na descoberta do diagnóstico, isso tinha que vir incluso no pacote. Tipo, você descobre, você é diagnosticado, já vem o psicólogo, o apoio, o grupo de apoio, alguma coisa junto, porque não tem. Que a nossa geração já tem essa informação, né, dos profissionais de apoio, dessa rede. A geração dos nossos pais não tinham acesso, né? Tanto pelo convênio quanto pelo SUS, não tinha. Né?